Bora. E aí, galera, como foram hoje no mercado? Foi bom? Foi ruim? Não pegou meus alvos por pouco, mas tá bom. Não tem do que reclamar, não. Eu escolhi um lado, o lado contra a tendência. Meia meta, diz o Vinícius. O que é meia meta? 150 pontos? Pô, mas das operações que eu peguei, faltou pouco para dar o alvo. Faltou pouco. Hum. Mas Ah, assim, sim, faltou um pouquinho mesmo. não tem do que reclamar, não, cara. Só que eu tive um viés hoje que poderia pegar uma compra, mas não fui feliz, mas também não levei stop, e tá bom. É. Viés, grande viés. Os nossos viés são algo, né? Sabe que viés não é só para a direção do mercado, né? Viés é para tudo. A gente tem viés de perda, viés de o medo é um viés. Tudo isso é. Bom, galera, vamos fazer uma análise do mercado aqui rapidinho, tá? E noite aqui também deu bom. O que que acontece com a gente, né? Com nós traders, nós que estamos operando no mercado, né? O mercado, depois que a gente vai, vai operando, vai conhecendo aos pouquinhos, né? Parece uma coisa tão mínima assim, né? Mas o mercado, ele é uma coisa brutal, né? Ele desperta em nós, no nosso cérebro, muitas coisas, né? Muitos vieses. Aproveitando que o André falou em viés, que é o viés da perda, que é o medo, o viés da confirmação, né? Porque nós seres humanos, a gente tem muita questão da confirmação, né? Principalmente aí quem é administrador de empresa, quem é mais das exatas e não das humanas, a gente trabalha muito com confirmação. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado no mercado. O viés da confirmação, o que que ele faz? Exato. Então, o que que é o viés da confirmação? Ó, todos os dias a gente está tendo a aula aqui, né? A gente tem as nossas aulas da noite aqui. Todos os dias eu instalo uma âncora em vocês. O que que é instalar uma âncora? É eu chegar aqui e dizer para vocês assim, olha, aqui tem um boss, ele vai quebrar, ele vai fazer uma correção em 50% aqui, e aqui vocês vão vender. No momento em que eu passei isso aqui para vocês numa aula, pronto, eu já instalei uma âncora em vocês. Vocês já vão ter um viés amanhã quando abrir o mercado. Se eu chego aqui e digo assim, olha, num gráfico de 20, de uma média de 20 períodos, quando tiver para baixo é vendedor, quando tiver para cima é comprador. Pronto. Isso já é uma âncora. Quando vocês verem isso, quando vocês visualizar isso no gráfico, essa âncora vai despertar. Outra coisa, quando alguém chega aqui e diz assim, hoje no mercado eu só perdi, eu tomei um loss assim, 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 assim aqui na aula, já tem outra âncora aí que vocês têm que tomar cuidado. E o nosso cérebro tende a despertar o que está mais recente, que é a informação mais recente que a gente recebe, tá? Só que o que que a gente tem que entender,
tá, galera? E eu fui atrás de estudo de neurociência, fui atrás de coisas para entender isso também, para conseguir me desenvolver mais rápido, principalmente no mercado. O mercado, ele não tem uma verdade, tá? A gente não define, não posso dizer para vocês assim, ó, aqui o índice quebrou, fez uma quebra de estrutura, tá? Ele puxou o prêmio de desconto e ele vai voltar aqui em 50% e aí eu vou vender, tá? Ele vai fazer isso todos os dias. Não é verdade. Não é verdade. Ele não vai fazer isso todos os dias, tá? Ah, mas como assim? Não vai, não vai. Ontem foi um dia. O mercado corrigiu em 50% e deu compra? Não. O mercado corrigiu em 50% e deu venda? Não. Antes de ontem, o mercado corrigiu em 50% e deu venda? Sim. Antes de ontem, o mercado corrigiu em 50% e deu compra? Sim. Antes de ontem ele fez isso? Não. Hoje ele fez igual ontem? Ontem ele não corrigiu em 50% e deu compra. Hoje ele fez a mesma coisa? Não, ele não fez, fez diferente. Hoje ele teve movimentos que ele corrigiu. Então, para quem trabalha, para quem cria muito viés de confirmação, vai ser muito difícil conseguir se desenvolver no mercado tão cedo. Vai ter que apanhar muito para aprender, tá? Vai ter que apanhar muito para aprender. Por quê? Se tu pega um movimento como esse aqui, e aí tu vai lá e marca, olha, quebrou. Agora eu vou esperar ele fazer um fundo igual o Márcio falou. Beleza. E aí tu entra aqui, ó, tá? E na tua mente, tu tem que ter um viés de confirmação, tu não vai entrar nessa operação aqui. Porque tu tá pensando, tu tá agindo, tu tá buscando informação na tua mente. Muita informação tu tá buscando. O cérebro está trabalhando mil coisas. Ele está dizendo assim, será que ele vai consumir liquidez? Será que ele vai bater 50%? Será que ele vai no 38%? Será que ele vai respeitar o order block? Será que ele vai continuar descendo? Será que ele não vai subir para consumir a liquidez lá em cima? É assim ou não é quando vocês estão marcando? É, né? Tem todos esse turbilhão de informação na tua mente que tu começa a fazer e te perguntar se vai acontecer ou não. Só que, entenda uma coisa, não tem como a gente prever, saber se isso aqui vai dar certo ou não, galera. Não existe isso aqui. Não existe fazer esse movimento assim esperando uma confirmação, tá? Se vocês fizerem isso aqui, esse tipo de movimento padrão, que é o que eu repito todo dia, ó, um boss, é a quebra, puxa prêmio de desconto, marca a zona de oferta, marca o ponto de liquidez. A partir disso, galera, lá no início, lá, quem me conhece dizia assim, é no automático. O que que é no automático? É simplesmente entrar sem pensar. Tem que parar de pensar nesse momento. Eu sei que é difícil, por quê? Porque a gente não está preparado para perder. A gente tem o viés instalado na nossa mente de não perder, né? A gente não aceita perda. É muito difícil a gente aceitar perder. A gente não está preparado para isso. A gente não foi feito para perder, né? O nosso cérebro cria mecanismos de defesa que querem impedir que a gente perca. E esse é um dos motivos que a gente aumenta o lote. Quem perde aumenta o lote para querer recuperar o que perdeu mais cedo e acaba perdendo mais.
tá? Que isso é um mecanismo de proteção. Então, assim, quando o mercado faz esse movimento, quebrou, então eu tenho uma quebra, eu tenho a correção, tá? Se o boss está para baixo, agora vocês vão entender lá quando eu digo nas aulas. Marco, quando eu digo assim, ó, se o boss está para baixo, tu tem que simplesmente marcar prêmio de desconto, marcar a tua zona de oferta, acima de 50% onde o preço está caro, tem que entrar na operação sem pensar, sem criar pensamentos. Porque o mercado, ele faz o que ele quiser. A gente não tem a expectativa que a gente fala, que eu falo aqui, a expectativa que a gente cria, sabe qual é a porcentagem dela dar certo? Zero. A gente não tem porcentagem positiva. Isso aqui vai acontecer. Não tem como prever isso. Não tem como adivinhar se o mercado vai bater aqui e vai voltar a cair, ó. E vai fazer isso aqui. Não tem. Quem disser que faz essa previsão é mentiroso. Está vendendo uma coisa que é mentira, tá? Porque isso aqui é movimentado por instituições, por varejo, então não tem como prever isso, tá? Então isso aqui é um comportamento que a gente tem que ter, gente, automático e sem pensar. Porque se tu pensar aqui, tu não vai entrar na operação. Se tu começar a pensar, tem liquidez aqui em cima, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo, tem aqui, deu, tu já perdeu a operação. E depois que a operação bate lá e vem a favor da nossa operação, aí entra o viés do medo de ficar de fora. E aí esse medo de ficar de fora faz tu acabar, vai te fazer clicar na hora errada. E aí depois tu vai perder o primeiro, e aí tu não quer perder, porque tu não está preparado para tomar esse stop, tu vai aumentar o lote, e aí depois tu vai ser estopado de novo, e aí tá tudo errado. E aí começa só degringolar. Então, assim, a gente quer. é, Quando a gente tem a necessidade da confirmação, tá? E tem que cuidar muito isso, vocês têm que cuidar muito isso. Que é o pensamento da confirmação? É assim, como quando tu vê um movimento vindo para baixo, aqui, tá? Aí ele quebra a estrutura. Para vocês entenderem um pouquinho melhor do que eu estou falando, ó. Pensa assim, eu quero vender. Quando eu penso em venda, automaticamente a gente sabe que a direção da venda é para baixo, certo? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo, quando pensa em venda, sabe, já associa o mercado caindo, né? A gente já cria um viés de baixa. Aí vocês olham assim, pensa assim, ó, o mercado aqui, ó, a partir desse ponto, ele começa a subir. E aí tu tá pensando em vender, certo? Mas aí visualmente, teu sensor visual tá olhando o quê? O mercado para cima. E essa informação da tua venda que tu quer vender nessa região, ela já vai ficar desassociada com o que tu está vendo. O teu sensor está levando o mercado para cima, tu está querendo vender, tá? E aqui começa todo o problema, porque desassociou tudo. Como que eu vou vender uma coisa que está subindo? Não é assim? Se eu estiver mentindo, vocês falem aí, galera. Se eu estiver falando bobagem aqui, vocês falem, tá? Mas, pensa comigo. Como que eu vou vender algo que está subindo? É muito difícil. Exatamente. Então,
Tu tá olhando, cadê? Tu tá olhando o mercado subindo aqui, olha, uns 5 minutos com força, ele está subindo, 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 e aí ele bate simplesmente no order block. Me diz, como que tu vai vender isso aqui se visualmente o teu olho está olhando o mercado subir? Como? É muito difícil da gente receber essa informação no nosso cérebro e conseguir executar, né? Então, para a gente é difícil. Então, é isso que vocês também têm que trabalhar. A necessidade tem que ser sempre no automático. O operador, o cara para operar no mercado, ele vai ter que, na real, assim, falando por mim, é não pensar. Eu disse ontem na aula assim, ó, o mercado fez o meu padrão, eu entro, não quero saber. Por quê? Tem que ser no automático. Se eu começar a pensar demais, eu perco a operação. Se eu começar a criar história demais, eu perco a operação. Eu acabo deixando a operação sair fora. E por tempos isso acontecia comigo antigamente, de eu não entrar nas operações por medo, né? Olhava o mercado indo ao contrário ou fazendo coisas que eu não tinha uma confirmação e aí eu não entrava na operação e acabava deixando o negócio andar e depois eu entrava no lugar errado, tá? Então, o que que acontece? Se desenvolve, o que que é o trade system, né? O que que é um trade system? Ah, o trade system, quando se fala em trade system, se fala em confirmação, né? Já se cria mentalmente a ilusão e a gente já começa a contar a historinha de que, bah, agora eu tenho um trade system, confirmou o meu trade system, eu vou entrar na operação, tal, tal, tal. Só que a confirmação que a gente precisa, tá? Ela não existe, na verdade. A gente cria essa historinha. A gente cria essa historinha, tá? Ah, mas quando bate lá na zona de 15 minutos, a gente não espera uma confirmação? Sim, vou mostrar para vocês aqui o que que é a confirmação. Ó, mercado de hoje, a gente tem o order block aqui, ó. Então, quebrou, e aí ele gera para nós um order block nessa região, tá? O mercado volta lá, ó, na região. Ele entra dentro da zona que a gente quer. Beleza, a partir daqui, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir já no automático. Já tenho que começar a me preparar para agir no automático. Por que no automático? Porque como que a gente vai vender algo que está subindo? Ou seja, eu já tenho que começar a desviar do meu viés. Por que desviar do meu viés? Porque eu estou visualmente vendo algo subir, tá? Bateu na zona. Beleza. Márcio, agora eu preciso da confirmação. O que que é a nossa confirmação que a gente fala? Tá? Que, na verdade, não existe uma certeza nessa confirmação, ela não existe, mas é um padrão que a gente espera acontecer. Qual é o padrão? Ó, o padrão é o mercado que está subindo trocar de lado. Esse é o padrão que a gente espera, num time frame menor. Tá? A partir do momento que o mercado fez o padrão, a gente vende. Vai dar certo? Não sei. Não sei. Não tem como saber se isso vai dar certo. A probabilidade disso dar certo
é muito baixa. Mas a gente faz sempre a mesma coisa, tá? Por que sempre a mesma coisa? Porque em algum momento isso aqui pode simplesmente dar certo. Mas tem que entrar nessa operação aqui, ó, com a mentalidade de que isso aqui tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de não dar certo. Ou seja, é 0 a 0, cara. É 0 a 0. Eu vou entrar num jogo de futebol agora. Tem dois times de futebol. Qual a chance de um time ganhar e do outro time ganhar? Ah, vai se levantar expectativa de que o Flamengo tem o fulano, o ciclano, o beltrano, o Zezinho, o cara mais rico, o melhor jogador da Europa. Aí vai lá um Bangu e mete 4 no Flamengo. É 0 a 0. O futebol não existe. É tudo igual, galera. É 11 contra 11. A mesma coisa é o mercado. A gente vai entrar aqui. A gente tem 50% de chance disso aqui descer e 50% de chance disso aqui subir. É simples assim. Mas tem que entrar na operação no automático. Então, quando a gente fala em criar contextos para operar, qual é o contexto que se cria? Cara, eu tenho um boss. Então, eu criei, olha a historinha que eu conto. Essa é a história que eu conto. A gente tem um boss para baixo, tá? Então, meu boss é negativo. Pronto. É uma historinha. Eu tenho um order block de 15 minutos aqui, ó, que é para baixo. É uma historinha. Quando o preço chegar lá e fizer o padrão, eu vou apostar para onde? Para baixo. Eu não vou apostar para cima, eu vou apostar para baixo. Porque tem mais coisas, um contexto aqui, ó, um boss para baixo, uma zona de oferta vendedora, né? A tendência. Aí eu vou lá, vamos criar melhor essa história aqui. Ó, aí eu vou lá, um gráfico maior. Por que que o Márcio olha o gráfico maior? Porque aqui no gráfico maior eu tenho mais chance de identificar uma tendência. O que que é uma tendência? Então, eu tenho um gráfico de 4 horas para baixo, ou seja, o gráfico maior está para baixo. Aí eu vou lá num 15 minutos, eu tenho um 15 minutos para baixo. Então, o gráfico que anda dentro desse gráfico aqui, ó, de 4 horas, está para baixo. Então, são as histórias que a gente conta, tá? Então, eu tenho uma expectativa de dar certo esse movimento de apostando para baixo, de eu conseguir ganhar olhando para baixo e não para cima. Por quê? Se eu vejo que um gráfico está descendo, eu vou querer comprar aqui? Não, eu vou apostar mais para baixo. Eu vou acompanhar o fluxo do mercado. Se 4 horas está descendo, beleza, eu vou olhar mais para baixo. Se o 15 minutos está descendo, beleza, vou continuar olhando para baixo. Ah, mas existe operador que opera contra a tendência. Tu é um que opera. Beleza, eu opero, mas eu criei esse estilo de operacional para mim, tá? Mas quem não opera contra a tendência e não tem ainda, que opere a favor do movimento, do fluxo. Se o 15 está vindo para baixo, aqui, ó,
Se o 15 minutos está vindo para baixo, é melhor a gente fazer que apostar para baixo. Eu vou investir aqui o meu dinheiro para baixo. O mercado está vindo aqui, ó. São candles pretos, ó. Candle preto, 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 preto. O mercado está vindo para baixo. Então, eu vou ficar entrando o quê? Comprado num mercado grande vindo para baixo? Só que quando eu falo para vocês que tem que operar no automático, aí tu tá vendo o 15. Olha só o que vai desassociar a visão e que faz muita gente errar no mercado, tá? Ó, tu tá vendo um 15 para baixo. Aí tu pensa assim, bah, o mercado é vendedor. Aí o mercado faz essa subida aqui, ó. O teu cérebro já bate biela. Porque como que tu vai vender algo que está subindo aqui num minuto? Tu não vende, tu acaba te segurando. E é nesse momento aqui, tu tem que dar um drible no teu sensor visual que tu está olhando no mercado. Simplesmente, ele está descendo. Desceu aqui, quebrou uma estrutura. Ó, tu vai puxar prêmio de desconto. Vai 50% e 38, tu vai marcar o order block. Aqui, galera, a venda tem que ser sem pensar. Quem não consegue fazer isso no mercado, dificilmente vai conseguir operar, tá? Então a venda tem que ser no automático. Vendeu aqui, beleza. Pronto. Espera pagar os teus 350 pontos. Pagou teus 350 pontos, beleza. Vai quebrar de novo aqui. Tu tá vendo um gráfico maior para baixo, tu vai fazer a mesma coisa. Tu vai marcar o boss, vai puxar prêmio de desconto. Na zona de 50% e 38%, não é uma verdade isso que eu estou falando. Tá? É um padrão repetitivo que foi identificado no mercado. Mas é certo que o gráfico vai fazer isso? Claro que não. Não é certo. Por isso que a gente trabalha no mercado com gerenciamento de risco. Tá? Então, aqui em 38, tu vai pôr a tua venda no automático, sem pensar, sem olhar para liquidez, sem olhar para não sei o quê, sem olhar para fulano, sem olhar para Beltrano, sem olhar para média, sem olhar. Quanto menos informação tu tiver, melhor. Ah, mas as médias ajudam, ajudam e atrapalham também se tu não souber trabalhar com elas. Entra no automático. Quebrou a estrutura aqui, vai puxar prêmio de desconto de novo, lá do topo ao fundo. Nessa região, em 38, vai olhar o que tem na região e vai entrar na operação, no automático, sem pensar muito, sem criar muita historinha, sem ficar olhando, olha, fez um choke aqui, agora ele vai subir, agora ele vai lá em cima, agora ele vai fazer não sei o quê. Ah, Márcio, mas por que que tu comprou aqui? Eu comprei porque eu estou distante do range, eu tenho um range muito grande. Então, para mim, valeria o risco comprar aqui. Mas é para venda, o mercado é vendedor, aqui é a venda. Tem zona aqui, tem zona de mitigação lá em cima, tá? O mercado não quebrou para baixo mais. Então, não tem boss. O que que a gente vai fazer? Vai esperar o mercado trabalhar, tá? O mercado tem agora o topo lá em cima e tem o fundo aqui embaixo, certo? Ó, agora é esperar o mercado se desenvolver. O mercado vai lá em cima, testa uma região de 15 minutos. Ó,
Testa uma região de 15 minutos, certo? Consumiu os topos. Deixa um padrão. Faz um choke nessa região. Desceu a favor da tendência. Não volta em 50%. Não tem venda. Tá? Mercado quebra de novo estrutura aqui embaixo. Quebrou aqui. Puxa prêmio de desconto. Não tem venda. Não tem retorno na zona para vender. Quebrou de novo. Puxa prêmio de desconto. Mercado voltou na zona de 50%, voltou. O que que a gente tem aqui que a gente pode marcar? Eu tenho liquidez nessa região e tem um pavio aqui, ó, bem na zona de 38. Pronto. É venda. Ah, mas vender aqui no fundo, como é que eu vou saber se o mercado vai subir ou não? Esse tipo de pensamento que a gente não pode ter. É isso que tem que isolar. É esse tipo de pensamento que tem que encerrar. Ou tu opera no automático, ou vai ser muito difícil tu conseguir driblar essas coisas que a gente faz. Que a gente cria esses pensamentos, a gente conta essas historinhas, né? A gente quer esse tipo de confirmação. E esse tipo de confirmação não existe. Sabe quando que o mercado vai subir? Quando ele quiser. E aí, possivelmente, tu vai tomar um stop, tá? Possivelmente, tu vai tomar um stop. Ah, ele não fez o padrão aqui. Então, demonstrou aqui para vocês, demonstrou que essa âncora de esperar o mercado voltar aqui, ela não é uma verdade, ela não é uma confirmação, tá? Ela não é uma confirmação, essa confirmação, essa âncora aqui, ela não existe. Existe uma probabilidade muito baixa disso aqui dar certo. É tu apostar no que tu tá vendo. Por exemplo, tô vendo o mercado para baixo, mercado forte para baixo, eu vou acompanhar o mercado para baixo. Vou apostar para baixo. E vou apostar no automático. Bateu lá no 15. Suipô. Deixou um candle. Gatilho. Ah, eu preciso esperar ele fazer um choke aqui. Cara, tu pode esperar como tu simplesmente pode clicar aqui e entrar. Ah, mas eu quero uma confirmação. Aí, às vezes, o mercado não volta, desce 1.000 pontos e tu fica esperando, tá? Então, galera, para o mercado de hoje, a gente só teve vendas, tá? Não tivemos compra, compra só contra a tendência, tá? Eu fiz uma compra aqui de manhã, depois eu tentei fazer mais duas compras, não me lembro onde foi agora. Eu comprei de novo na mesma operação, acho que foi aqui mesmo, eu comprei aqui, depois ele desceu, eu comprei de novo, que eu queria que ele fosse até lá em cima, ele não foi, tá? Aí eu saí, eu fiz uma compra que me pagou 400 pontos, eu acho que foi essa daqui. Depois eu peguei 200 e depois eu peguei mais 200 pontos. Saí com 800 pontos no mercado, tá? Mas as minhas operações, elas foram contra a tendência, tá? Não foram a favor, certo? Alguém tem alguma dúvida?
que é muito difícil, é muito difícil, Wander. A gente cria essas coisas assim, né? E mais uma coisa que eu posso passar para vocês aqui é que operar a favor do boss é sempre melhor. Isso eu posso passar para vocês. Operar a favor do boss, que é sempre melhor. Bom, pessoal, faltam 6 dias, eu acho, para acabar a mentoria. Eu não tenho mais conteúdos para estar explicando para vocês aqui, tá? Eu já passei tudo que, acredito que tudo que eu sei, que eu aprendi, eu já passei aqui. Como ninguém mais mandou relatório, ninguém pergunta, ninguém fala se está ganhando, se está perdendo, né? Ninguém diz nada. Eu não sei como que vocês estão, não sei se a mentoria foi de valia para vocês ou não, tá? Não sei como é que vocês estão fazendo, se estão perdendo, se estão ganhando. O que eu posso fazer, o que eu posso dizer para vocês é, se tiver algo que eu possa ajudar vocês, vocês me falem. Se não tiver, eu vou agora nesses últimos dias só fazer as revisões aqui e era isso, tá? Porque o resto é vocês olhando o gráfico que vocês vão aprender. Tem coisas que eu faço no gráfico que eu não sei nem explicar para vocês por que que eu faço, porque talvez já é o costume de estar vendo o mesmo movimento, então tem vezes que eu pego operações aqui que, sei lá, às vezes elas não têm nem muito fundamento, mas eu estou pegando porque eu vejo a mesma coisa, o mesmo movimento sempre. Então, mas quanto a vocês estarem, eu não sei como é que tá, então, se tiverem alguma dúvida, eu vou ficar à vontade, tá? Bom, gráfico de 1 minuto aqui, eu vou só passar rapidinho aqui as operações, tá? Então, a gente teve essa quebra aqui, tá? Quebrou, prêmio de desconto, tá? Ô, Márcio, Foi, essa quebrinha aí que você acabou de marcar, eu posso marcar ela como um choque? só que eu acho, não, porque ela vem de cima, né? O Sim, gap, o gap é, exatamente. o gap é de alta, então ela faz isso aqui. Então eu não posso, não poderia marcar como um choque, né? Porque um amigo hoje, ele marcou isso como um choque e quando voltou, ele vendeu. Quando voltou na região desse primeiro candle positivo do dia, Aham. ele acabou vendendo e saiu lá embaixo. O choque teria que ter para isso aqui ser um choque, ele teria que ter um movimento, ele teria que ter um topo, ganhar o topo e perder o fundo, ó. Aí isso aqui é um choque, ó. Bom, deu bom para ele. Não, sendo choque ou não, se ele marcou como choque, o choque é a troca de característica. De repente ele entendeu que começou a quebrar para baixo, ele marcou como choque, beleza? É a marcação dele para dizer para ele que trocou a característica, tá? Porque o choque também é um boss, entendeu? Sim, sim, o choque é uma quebra de estrutura. Isso, exatamente. Então, se ele marcou como choque, ele identificou isso aqui como uma troca de tendência. Então, se ele marcou isso aqui como um choque e quebrou, a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, ele pode ter feito, ó. Prêmio desconto, bateu na região, aí vende. E aí, leva por um gráfico maior, ou sei lá. Tá? Então, aqui, ó, a primeira venda seria nessa região, tá? O stop, preferencialmente acima do topo, certo?
os 350 pontos ele paga no rompimento, tá? Quem não vendeu aqui, a próxima quebra de estrutura seria aqui, tá? Então, aqui a gente teria um boss, certo? Tem um boss, a gente pode puxar a prêmio de desconto lá de cima, pode puxar aqui de baixo, pode puxar desse último movimento, tanto faz. Ó, a segunda venda estaria aqui, tá? Nesse cara aqui. O order block, a venda, que nem eu falei, tem que ser no automático, tá, galera? Sem pensar muito. Paga os 350 pontos. Mercado desce, paga os 350 pontos, faz o retorno. Aqui seria uma nova quebra de estrutura, nessa região, tá? Prêmio de desconto, pode puxar aqui? Pode, tá? Pode puxar aqui embaixo, também pode. O que que a gente entende aqui? Topos que não swiparam nada são liquidez, então tem que tomar cuidado, tá? Marca como liquidez, prêmio de desconto, lá em cima tem uma nova venda, tá? O mercado paga também os 350 pontos. Quebrou a estrutura nessa região, puxa prêmio de desconto aqui. Em zona de 38 ou 50%, a gente vai estar buscando uma região. Já sabem identificar a liquidez, tá? Identificou a liquidez, identificou uma zona acima da liquidez. Aqui, a gente teria uma venda. Ah, por exemplo, marquei essa zona aqui, tá? O mercado não chegou na região, tá? Beleza. Swipou a liquidez e voltou a cair, tá? O que é interessante eu observar aqui? A troca de característica. No movimento curto, ela também é válida, tá? Eu sempre observo essas trocas de característica aqui, tá? Então, aqui ele troca de característica, aqui ele gera liquidez, e aqui a gente tem um order block também para entrar na operação. Então, aqui paga a operação. Eu vou marcar minha compra aqui, que eu nem marquei, tá? Eu nem passei essa compra na sala. Aqui ele faz a quebra, tá? Teria um choke nessa região, aqui, certo? Isso aqui seria um ponto de indução, certo? Por que que eu entrei nessa operação? Eu marquei essa quebrinha e fiquei acompanhando esse imbalance aqui, ó, nessa região, tá? O mercado foi lá, voltou, então eu tinha imbalance e eu tinha essa zona aqui para estar entrando na operação. Eu simplesmente marquei esse cara e aguardei para ver o que, que o preço ia fazer aqui, tá? Ele me respondeu aqui que não iria perder o fundo. Eu entrei e levei essa operação até lá em cima. O meu alvo nessa operação era esse cara aqui, ó. Tá? Por quê? O range era muito longo, tinha liquidez aqui e o order block mais próximo era esse cara aqui. Só que ele não foi, então eu acabei saindo aqui nessa liquidez. Depois ele desceu, tá? Ele fez esse movimento de choque aqui, desceu até aqui. O que que eu fiz? Eu marquei a prêmio desconto aqui, tá? Pensando no quê? Pensando que ele ia subir mais um pouco. Ele desceu, começou a segurar, fez a mesma coisa que ele fez lá embaixo, tá? Eu entrei comprado aqui de novo. E aí, então, eu estava na sala de tarde, até o Wander perguntou se eu tinha comprado meu, eu disse, comprei de novo, meu alvo é lá naquele cara, era mais 350 pontos para cima. Só que eu disse, olha, de repente ele não passa aqui, porque aqui está dando venda. E aí, foi o que aconteceu, ele não passou, tá? E acabou pagando a venda aí, tá? Então, depois, o que que a gente tinha nessas regiões? No 15 minutos, a gente tinha
esse order block aqui para ser mitigado, tá? Ah, é um order block fraco, é um order block fraco, muito fraco, tá? Mas tinha ele para ser mitigado, tá? A gente tinha esse ponto aqui também de indução. Lá no minuto, o que que era esperar? Era esperar o mercado chegar lá na região. Aqui, galera, ele deu uma compra, eu estava olhando, mas na hora eu acabei até saindo do gráfico. Eu estava olhando isso aqui, tá? Nesse movimento aqui, ó. Tinha esse fundinho de liquidez aqui para ser sweepado. Ele vem sweepar aqui e aí o Vander me alertou, disse, olha só onde que ele pegou. Ele pegou no topo do order block. Deu uma Ali, bitoca aí. ó. Então, aqui eu estava olhando. Quando ele fez esse movimento, eu olhei lá para cima. Aqui, ó. Tem um topo duplo aqui, ó. Aí ele veio, consumiu toda essa liquidez, consumiu esse fundo, bateu no order block e subiu direto. Deu uma pancada para cima aqui, tá? E aí eu fiquei pensando, ele fez esse fundo, fez a liquidez, eu marquei a liquidez e aí eu acho que eu apaguei todo o gráfico aqui para remarcar tudo e acabei perdendo. Eu estava de olho nesse order block aqui, ó, por causa do sweep de fundo, tá? Porque ele foi lá em cima, liquidou lá, deixou liquidez aqui, então possivelmente ele poderia pegar aqui. E aí ele pega a zona de demanda e paga num tiro. Não sei se isso aqui foi alguma notícia, alguma coisa, tá? Ele pagou os 350 pontos. Aqui nós tínhamos o quê? A zona que ele não foi na primeira. Aí ele bateu aqui, o Marcelo disse, ah, eu vendi aí. Aí eu avisei o Marcelo ainda. Ele disse, olha, ele pode subir aí um pouquinho mais. Acho que ele tirou o Marcelo no 0-0 daí. Não sei se... Ele bateu aqui, o Marcelo Tem pontos ainda. vendeu. E aí eu disse, né? Eu acho que ele pode ser que ele venha testar os É que desceu 50% muito do... rápido. É. E aí ele veio, testou os 50% e subiu. E aí foi lá na zona de 15 minutos, tá? Então aqui, galera, nessa zona de 15 minutos, ele bateu no 15. Quem estava esperando confirmação aqui, ou seja, ele fazer o choke, voltar e tal, aquela coisa toda, ficou esperando, tá? Ele fez o choke, desceu. O choke seria aqui, tá? Nessa região. Ele faz esse choke, deixa o flip e desce, tá? Aqui a gente tem o flip, que é uma indução, certo? A gente tem uma zona acima do flip, tá? Para ele pegar. Ele vai, pega ali. A mesma coisa que aconteceu lá, pode acontecer aqui. Consumiu a liquidez, aí vocês vão visualizar um movimento mais curto. Topo, fundo. Isso aqui é um choke, tá? Choke, voltou, a gente tem aqui uma zona de venda, tá? Bateu na zona de venda e desceu. Ah, aí vocês vão dizer para mim assim, ah, mas não tem como saber que isso aqui vai dar certo. É claro que não. Ninguém sabe se isso aqui vai dar certo. Tá vendo agora com o gráfico parado. A onça morta. A onça tá morta aqui. Mas, que nem eu estou dizendo para vocês, a gente está recebendo informações do gráfico, tá? O entrar depende de vocês entrar. Agora, se tu quiser uma confirmação que isso aqui dá certo, não existe. Não existe confirmação. Não existe certeza. Não existe verdade aqui dentro, tá? É o mesmo padrão que sempre acontece. Vocês veem ele acontecer diversas vezes aí no gráfico. Mas nenhuma vez que acontecer vai ser igual a outra.
Pode dar certo, como ele pode dar errado. Aí vai de vocês entrar ou não na operação, tá? Então, aqui, quem faz esse tipo de entrada, pegou 350 pontos. Quem não faz esse tipo de entrada querendo uma confirmação, não pegou 350 pontos. Exatamente, quando a gente clica, o padrão falha. Por quê? Porque a gente quer uma confirmação, né? Ele acontece várias vezes, tu vai ver aqui. Mas o cérebro da gente é tão sabotador que quando a gente vai entrar, a gente entra num momento que ele vai falhar. Por quê? Porque a gente pensa demais. A gente não pode pensar muito. Quem pensa demais no mercado financeiro recebe muita informação. E muita informação, já sabe, né? Qual é a informação verdadeira? Tá? Então, aqui a gente tem uma outra quebra. O mercado não retorna, como vocês estão vendo, tá? E a partir daqui, ele faz esse movimento. Então, topo, ele fez um fundo aqui, ó, tá? O padrão aquele de continuação é em zona de 50% e 38,2%, tá? Então, chegou nesta região, busca uma zona e entra. Vai dar certo, galera? Só Deus sabe. Ah, mas pensa comigo. Mars, estou num fundo dos 60 que bateu no order block. Estou no order block de H1. Bati no order block de H1 em 1 minuto. Eu vou vender aqui? É uma escolha, tá? É uma escolha tu vender aqui. Bateu aqui, tu pode simplesmente tomar a decisão de não fazer mais nada. Não vender, se tiver a venda, e não comprar até que o gráfico vire. A única coisa que a gente pode criar uma expectativa é, se eu tenho um mercado que está vindo para baixo, uma coisa eu sei, que um carro, um caminhão, um tanque, um avião que está vindo nessa direção, eu sei que para ele virar, o que que ele tem, para ele subir, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer isso aqui, certo? Todo mundo concorda nisso, né? Isso é física, direção, tá? Então, se eu tenho um mercado que está vindo para baixo, ó, tô fundo, tô fundo, tô fundo, tô fundo. Eu preciso disso. Eu não posso comprar aqui. Ah, mas se eu visualmente começar a acompanhar o mercado todo dia, e aí eu começar a identificar movimentos que possam indicar que ele não vai mais romper o fundo, eu posso comprar? Bom, daí olha todos os dias, faz que nem eu, faz todo dia, quando tu vê um movimento que tu acredita, tu fecha os olhos, não pensa muito e clica. Pode ser que tu acerte, pode ser que não, tá? Então, voltando a repetir mais uma vez. São 9 horas que vai acabar já nossa aula de hoje, que é bem curtinha. Operar a favor do boss. O que é o boss? O boss identifica a direção do mercado. Break of structure. Ele me mostra, ele me diz que uma estrutura de baixa, ó, um fundo, tá, de baixa foi quebrado.
Então, quer dizer, se eu tenho um fundo que foi quebrado, foi rompido, possivelmente eu terei um fundo mais baixo. É isso que o boss me diz. Se eu já estou no mercado, que as minhas chances, né, o jogo já começa, 0-0, 50% de chance para cada um. Eu vou apostar as minhas fichas contra a direção que o mercado está indo, ou eu vou apostar as minhas fichas a favor do que o mercado está indo. Essa é a primeira decisão que a gente tem que tomar. Segundo, qual é a historinha que eu vou contar para mim mesmo? Porque é uma historinha, é uma narrativa. Qual é a narrativa que eu estou contando aqui? Eu vou contar a narrativa da queda do mercado ou eu vou contar a historinha da correção do mercado? O que que eu tenho que tomar de decisão aqui? Se eu sei identificar pontos de interesse em zona prêmio desconto, o que que é uma prêmio desconto? A prêmio desconto, ela me dá os pontos aonde o preço é mais barato e aonde o preço é mais caro. É para isso que se marca essa ferramenta. Por quê? Eu quero comprar barato e eu quero vender caro. Prêmio, desconto. Simples. Por que vamos vender na zona prêmio? Porque na zona prêmio eu estou vendendo na escala mais cara. Na zona desconto eu estou comprando na escala mais barata. Só para isso. É para isso que essa ferramenta serve. Márcio, mas tem o 38.2. O mercado vai corrigir sempre ali, vai cair? Não, não, não. É só uma historinha que eu conto para buscar um ponto de venda. O mercado para no 38? Não. O mercado para no 50%? Não, não para. Por que que se chama isso aqui de correção sadia? Porque aqui é o ponto de equilíbrio do mercado. Zona de 50%. Uma perna de impulsão, uma perna de correção. Se cria uma expectativa, uma probabilidade do mercado seguir na mesma direção. Quais as chances disso aqui acontecer? Zero. Acontece? Acontece. Mas quais as chances? Zero contra zero. Só vou saber que isso aqui vai acontecer depois que o movimento se concretizar. Aí eu sei que aconteceu. Aí a onça está morta. Mas até isso acontecer, eu não sei. As chances disso aqui acontecer é zero, 50% ou 50%. A mesma coisa é, quais são as nossas chances de entrar numa venda e ela dar certo? A gente, quando entra aqui, a gente está no 0-0. Está no 0-0. Eu tenho 50% de chance de ir para lá e eu tenho 50% de chance de ir para lá. Então, entrar numa operação sem pensar muito.
Quanto menos informação tu tiver, melhor. Ah, mas tu usa média móvel, volume, não sei o quê. Eu uso. Uso, mas às vezes eu tiro porque me atrapalha. Às vezes, quando eu vejo que eu estou pensando demais, vocês já viram, né? Quando eu boto, às vezes eu boto, às vezes eu apago, já tiro tudo da minha frente porque é muita informação na minha cabeça. Então, quanto menos informação, melhor. A tomada de decisão vai ser mais fácil. Ah, eu tenho que trabalhar meu emocional, eu tenho que perder o medo de deixar de ter medo de operar. Tu nunca vai deixar de ter medo. Nunca. O medo é uma defesa. É a nossa defesa que a gente tem. A gente nunca vai deixar de ter medo. A gente pode simplesmente trabalhar, dar uma volta nisso aqui. Mas medo a gente nunca vai deixar de ter. O que a gente tem que fazer é, se eu estou criando um viés de baixa ou de compra, tá? Eu tenho que trabalhar para ir contra o que eu estou criando. Porque os nossos vieses, sei lá como é que se fala isso, eles derrubam a gente, tá? Qual é o padrão operacional? Padrão operacional. Zona de 15 minutos, bateu, vende. Automaticamente, vende, não pensa muito. Se ficar pensando, não vai vender. Bateu numa zona de demanda, gráfico de 1 minuto, compra. Não pensa muito. Se pensar, não vai fazer. Trade de continuação. Quebrou para baixo, prêmio desconto acima de 50%, marca a zona, marca a liquidez e entra na operação. Não pensa muito. Em dias, que a gente faz? Segue o fluxo. Que é segue o fluxo? Vamos lá. Gráfico de 1 minuto. O fluxo está para baixo. Segue ele. Quebrou, prêmio desconto, vende. Quebrou, prêmio desconto, vende. Quebrou, prêmio desconto, vende. Segue o fluxo. Se ele está para baixo, entra a favor do fluxo. Se ele virou, começou a quebrar para cima, entra a favor do fluxo. Ah, para que servem os pós? Os pós dos gráficos maiores. Então, se eu tenho um pó de 15 minutos aqui em cima, ó, se eu tenho um pó de 15 minutos aqui em cima, e o gráfico de 1 minuto inverteu o fluxo, tá? Ó, aqui ainda não tinha invertido, ele inverteu aqui, tá? Fez um movimento, fez outro movimento, fez outro movimento, certo? Inverteu o fluxo. O que eu tenho que esperar? Quando ele chegar lá dentro do POI de 15 minutos, eu preciso esperar ele virar para não poder vender. Porque o fluxo tende a virar após tocar num POI, num gráfico maior. Se ele não virar, a gente não vende. Ou a gente simplesmente escolhe, ó, vou entrar aqui, ó, o gráfico de 15 minutos é vendedor, tá? Fez uma correção para pegar no POI, bateu nos 50% do POI de 15 minutos, eu entrei na operação e pronto. Vendi no automático, tá? E aí, era isso. Viu? 15 minutos.
Ó, olha lá, ó. É um movimento que vocês veem quase todos os dias. Mas ter certeza que ele vai cair, a gente não tem. Simplesmente a gente, quando bater lá, 15 minutos, 1 minuto está subindo, bateu em 50% da venda de 15 minutos, consumiu liquidez, tu vai tomar a decisão. Posso vender aqui, posso esperar ele fazer um candle, um gatilho e vender. Exatamente, assumir o risco e clica. E a princípio é isso aí, galera. Bom, galera, se vocês não têm nada, por mim, dou-me por encerrado. Não tem Por, nenhuma dúvida. por mim, ok. Ninguém fala nada. Tá tudo Acho que certo. eu sou o que mais fala, né, ô Márcio? Tu ia, E a Geise? a Geisa não tá aí hoje. Não tá, mas tá lembrada. Tá sendo lembrada. É, Foi boa. Mas depois ela vai ver o videotape. Videotape, nossa. acho que Era quarto isso ela então, tem um. Márcio. Acho que era isso, cara. Não tem mais nada para falar. Pessoal, vou pedir o seguinte, pessoal que ainda tem dúvida em algum determinado assunto, ou esteja com dificuldade, me chama no privado lá para a gente dar uma conversada. Beleza? É, porque agora vai rápido, né? Porque daí qualquer coisa que alguém tiver uma dúvida a mais, a gente vai e monta uma aula específica. Tá bom? Era isso então, Márcio. Isso aí. Abração a todos aí, boa noite. Até amanhã da manhã. Valeu, galera. Até. Hasta la mañana.